Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 4, Combater o Bom Combate. Autores, Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 3, A Importância de se manter saudável. Quinta-feira. Ler com oração Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? A vida cristã não é feita de ordenanças e mero discurso. No tempo de Paulo, surgiram nas igrejas mestres judaizantes que tinham inveja do apóstolo. Esses mestres começaram a ensinar a lei e a estabelecer regras no mesmo princípio da lei. Eles apresentavam ordenanças que proibiam certas coisas e ordenavam outras. Para eles, as pessoas que criam no Senhor deveriam seguir uma série de mandamentos. Contudo, ninguém conseguia cumpri-los, pois não passavam de meras ordenanças humanas. Quando eu era jovem, junto com o irmão Dong e alguns irmãos da igreja em São Paulo, participei de uma visita a Belo Horizonte com a finalidade de pregar o evangelho a pessoas de língua chinesa. Houve ali uma conferência e muitos foram salvos, sendo então levantada a igreja em Belo Horizonte no final dos anos 1960. Eu era muito jovem e nunca tinha participado de uma conferência. Aquela foi minha primeira conferência. Ao retornar para São Paulo, percebi que o mundo havia perdido a cor, ou seja, eu não tinha mais nenhum interesse neste mundo. Aquilo que para mim era antes tão atraente, tão colorido, perdeu totalmente a cor. Mas nesse momento começaram a entrar em mim muitas ordenanças humanas. Passei a me comportar como um santinho. Evitava lugares que tinham conteúdo impróprio e me enchia de ordenanças sobre o que fazer, o que não fazer. Isso, contudo, não trouxe grandes resultados. A vida cristã não é feita de ordenanças, como lemos em Colossenses 2, 20 ao 22. A lei foi feita de ordenanças, mas com a vinda de Cristo não estamos mais debaixo da lei e da escravidão de ordenança nenhuma. Ensinar ordenanças pode até parecer bonito, pois achamos que estamos aprendendo a ser bons cristãos. Contudo, vemos, tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Versículo 23. Nesse versículo, ascetismo indica agir com muito rigor consigo mesmo no tocante à sensualidade e à amoralidade. Querido leitor, isso não tem valor real, pois somente a vida de Deus é que nos transforma. Um pouco antes, em Colossenses, Paulo adverte: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Capítulo 2, versículos 18 e 19. Os mestres judaizantes ensinavam que os crentes eram indignos de adorar a Deus diretamente, trazendo um conceito de que precisavam da mediação de anjos para se achegar a Ele. Isso não é verdade. Podemos achegar-nos a Deus, pois Cristo é o nosso mediador e a cabeça do corpo do qual somos membros. Na verdade, a única maneira de o homem se aproximar diretamente de Deus é por meio de Cristo. Louvado seja o Senhor. Quem ensinava diferentemente disso, não reconhecia Cristo como o cabeça do corpo da igreja. Somente dessa maneira, estando ligados ao cabeça,
sob o ensinamento saudável dos apóstolos, é que podemos crescer na vida de Deus. As palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas nos Evangelhos, não visam promover uma filosofia ou um mero discurso. O Senhor trouxe uma palavra que produz vida, e é apenas isso que lhe interessa. Portanto, as palavras saudáveis produzem vida, produzem saúde espiritual. Não adianta aperfeiçoar a carne com ascetismo, correções ou ajustes. Jesus não veio trazer um discurso bonito para que o aplaudissem. Pelo contrário, suas palavras escandalizavam os judeus, pois ele dizia que sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida. O Senhor Jesus não estava na terra para promover um discurso bonito ou uma bela filosofia. Ele estava interessado em dar a vida pelos homens. O importante é viver e não discursar. A palavra não nos foi dada para termos um bonito discurso, mas para ser vivida por nós. É uma questão de vida, de produzir a piedade em nós. Pergunta de hoje: o que de fato transforma nosso viver? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.